Observe que nesse caso, temos uma PA em que o primeiro termo, que é o menor pedaço de fita, mede 8 centímetros, e o último termo da PA, que é o maior pedaço de fita, mede 125,5 centímetros. Também sabemos que a razão da progressão aritmética é 2,5 centímetros, porque é o tamanho que vai aumentando. Então, o que falta a gente saber é exatamente quantos termos a gente tem, né? E é exatamente o que ele pede, quantos pedaços de fita foram utilizados para confeccionar o estandarte, que é o número de termos da progressão aritmética nesse caso. Então, aí abaixo a gente tem a solução, que é só substituir esses valores correspondentes na fórmula do termo geral. Observe que agora, na segunda parte da questão, ele mantém o primeiro termo da progressão aritmética como sendo o pedaço de fita de 8 centímetros. Só que agora ele vai querer utilizar 60 pedaços de fita e não mais os 47, como a gente encontrou na letra A. Então, o que acontece? Na verdade, ele também quer saber agora o total que ele vai precisar de fita para isso, ou seja, a soma de todos esses 60 pedaços de fita que ele vai usar. Então, o que ele está pedindo é a soma dos termos de uma progressão aritmética de 60 termos. E para isso, a gente já tem o A1, que é o primeiro termo, mas a gente não tem o A60, que é o último termo. Então, inicialmente, a gente vai encontrar esse último termo, que é o A60, utilizando a fórmula do termo geral, como apresentado aí na solução, e depois a gente vai calcular a soma desses 60 termos, fazendo o A1 mais o A60 vezes 60 termos divididos por 2. Bom, nessa segunda questão, observem que ela é uma questão um pouco mais sofisticada que a questão anterior, porque os dados que aparecem no problema são o primeiro termo da progressão aritmética, que é o número de quilômetros percorrido no primeiro dia, 6 quilômetros. A razão da PA também é dada, 2 quilômetros a mais cada dia. Só que ele fala quantos quilômetros ele percorre no último dia, que é o AN, 42 quilômetros. Só que o que ele pede é o total de quilômetros percorrido ao longo de todos esses dias, que corresponderia ao SN. O problema é que nós não sabemos quantos termos tem essa progressão aritmética. Então, antes da gente poder calcular a soma dos termos da PA, a gente tem que trabalhar com a fórmula do termo geral, encontrar o número de a posição do último termo da PA, quer dizer, quantos dias ao todo foram de treinos, que é dado utilizando-se o 42, o 6 e a fórmula do termo geral, e a gente descobre que são 19 dias, para depois a gente poder aplicar isso na fórmula da soma. Nessa questão, temos uma progressão aritmética com 10 termos e nos é fornecido o valor do terceiro termo, que é o A3 igual a 7, e o oitavo termo, que é 17. Existem várias maneiras da gente resolver essa questão. Uma maneira inteligente e criativa é essa que está sendo apresentada a seguir. A gente escreve o terceiro termo e o oitavo termo em função do primeiro termo e da razão, fazemos a soma desses dois e conseguimos encontrar qual é o valor do primeiro termo somado ao 10º termo, exatamente os extremos da progressão aritmética. E com isso a gente consegue calcular o que ele pede, que é a soma de todos os 10 termos, utilizando a fórmula da soma finita. Outra possibilidade de se calcular, de se resolver essa questão, é encontrarmos a partir do terceiro e do oitavo termo o valor do primeiro termo e da razão. Depois calcularmos o 10º termo e aí, por fim, calcularmos a soma dos 10 primeiros termos. É uma outra opção que é um pouco mais demorada, mas que também resolve a questão.
Observem que nessa questão, o número inicial de termos da progressão aritmética é 13, começando no 37, terminando no 49, sendo de razão 1. Só que algumas pessoas saem da fila. Ele fala que pelo menos 4 pessoas saem da fila. Então, no mínimo 5 pessoas vão sair da fila. O que faz com que essa fila passe a ter, na melhor das hipóteses, no máximo 8 pessoas. E torna-se uma nova PA, em que o primeiro termo é 37 e o último termo é 49. Como vocês podem observar, se a gente colocar na fórmula do termo geral, sendo o primeiro termo 37 e o último termo 49, nós vamos ficar com uma multiplicação em que n menos 1 vezes r, que é a razão, dá 12. Portanto, como n é o número de pessoas da fila, esse produto dando 12 e n sendo inteiro, faz com que r, que é a razão da PA, também tenha que ser um número inteiro. Então, tanto n menos 1 quanto r tem que ser divisores de 12. Só que no caso, o número máximo de pessoas, né, para o n, vai implicar que o r seja mínimo. O menor valor que a razão poderia ter era 1, que era da PA inicial. Então, o próximo valor que a gente substitui seria a razão igual a 2, e neste caso, o número de pessoas da fila vai ter que ser 7, o que é possível, porque existe aquele teto limitando que é no máximo 8 pessoas. Então, n igual a 7 é menor, está dentro do intervalo possível. Observem que nessa questão, inicialmente, nós teríamos uma progressão aritmética constante, de razão 0. E depois essa PA muda para uma outra razão positiva que ele chama de K. Inicialmente, nós teríamos um tempo, né, que seria um certo número de prestações, que depois ele é reduzido à metade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é descobrir qual era esse número de parcelas inicialmente, que é feito pegando 9.000 e dividindo pelos R$500, que as parcelas seriam fixas, e nós chegamos a 18 meses. Como ele fala que o tempo vai ser reduzido à metade, então, a segunda progressão aritmética, o número de termos vai ser 9. O A1 continua sendo 500, e o que a gente vai ter que descobrir agora é o valor da razão, que é o K, porque a soma dos termos da PA, que é o total da dívida, continua sendo 9.000. Então, a gente vai descobrir quem é o nono termo, o A9, calculamos o valor dele e depois aplicamos na fórmula da soma dos termos da PA, chegando ao valor da razão, que é de R$125. Essa é uma questão relativamente antiga de um exame de qualificação da UERJ, porém uma questão bastante interessante. É uma questão de PA, ele é apresentado o primeiro termo da sequência, que é o 19. A gente pode identificar que a razão da PA é 4, só que o que nos é fornecido é a soma dos termos da PA, 492. E justamente o que ele pede é o número de semanas, né? Então, é o número de termos dessa progressão aritmética, é o N. Só que o que dificulta a questão é que nós temos o A1, temos a razão, temos o SN, mas nós não temos nem o N e nem o AN, que é o último termo da PA. Então, a ideia que a gente normalmente trabalha nessa situação é escrever o AN em função do N, que é logo feito no início da solução. Isso é substituído depois na fórmula da soma, então a gente observa que a gente fica com uma equação em função, uma igualdade em função do N, que é uma equação do segundo grau. Não é uma das mais fáceis de se resolver, a gente faz a resolução dessa questão e a gente no final vai chegar em duas possibilidades, sendo que uma delas é positiva e a outra é negativa. Como N é um número de semanas, tem que ser positiva e, na verdade, tem que ser um número natural. E aí a gente tem o 12, que é a solução da questão. Agora, um fato importante, isso é uma questão de vestibular e no cálculo da resolução da equação do segundo grau,
Na raiz do delta, nós temos que calcular a raiz de 4.225. Então, um comentário importante a ser feito é o seguinte: como fazer esse cálculo dessa raiz, né? Uma possibilidade é você pensar entre que raízes inteiras a raiz do 4.225 estaria. Por exemplo, ela estaria entre a raiz do 3.600, que é 60, e a do 4.900, que é 70. E você observaria o seguinte: bom, então tem que ser 60 e alguma coisa. E aí você dá uma olhada no último algarismo do número 4.225, que é 5. Então, uma possibilidade seria 65. E aí você testa, faz 65 vezes 65, você vai ver que dá 4.225 e colocaria o valor lá. Por que esse raciocínio? Porque esse raciocínio é um raciocínio que agiliza, de certa forma, o cálculo de raízes quadradas exatas muito altas. A gente pode ver entre que valores inteiros mais conhecidos ela está e fazendo uma região de contorno para poder a gente chegar na solução da questão. Para finalizar, nós temos uma questão de observação de padrão. Nesse caso, são questões bem comuns. Nesse caso, nós observamos que o primeiro termo lá, ele é o A1, ele tem uma bolinha só, e o padrão é que você vai acrescentando 2 bolinhas a cada termo que você segue. Então, a razão da PA é a razão 2. Como ele pede quantas bolinhas nós teremos ao todo nas 6 primeiras figuras, nós temos que calcular primeiro o valor do centésimo termo e depois fazer a soma dos 100 termos.